Consulta Indica, com Elane Gomes e Felipe Caldas. Nós defendemos que a nutrição não pode ser uma coisa só biológica. E uma orientação só prescritiva, colocar no papel ou falar para as pessoas é isso que você tem que fazer, não resolve. Muitos nutricionistas ainda talvez fiquem em dúvida sobre o que seria essa nutrição comportamental, será que se aplica a mim ou não? E a gente coloca que sim. Só que o que eu jantei ontem, como eu me senti, se o meu intestino funcionou, tudo isso interfere. E dentro do comer intuitivo, a ideia é você começar a trabalhar essa percepção de todos esses sinais. Você já ficou muito triste e buscou conforto na comida? Ou então teve uma conquista e na hora de celebrar também descontou na comida? Acontece. Já ouviu falar em nutrição comportamental? Esse é o tema de hoje do Consulta Indica, o podcast da revista Consulta. Eu sou Elane Gomes e estou aqui com o meu colega e parceiro de apresentação, Felipe Caldas. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Elane. Você quase que me descreve. Fica nervoso, come, fica ansioso, come. Mas vamos entender o que é essa tal de nutrição comportamental. Estamos hoje com Tamires Machado, nutricionista, doutora em Ciência e Tecnologia dos Alimentos. E Tamires, não dá para fugir da pergunta que é óbvia, mas necessária. O que é, afinal, nutrição comportamental? Realmente, não dá para fugir dessa pergunta. Muita gente acha que é uma especialidade, mas não é, uma abordagem. Quer dizer que ela não é excludente. Você não é um nutricionista clínico ou comportamental. Você pode ser os dois. Você é um nutricionista clínico que atua com a abordagem comportamental. Quando a gente fala em comportamento, a gente sempre relaciona a psicologia. O que tem da psicologia dentro dessa abordagem da nutrição e como é que é feito esse processo com o paciente? Uma das principais diferenças dessa abordagem é atuar com o ser humano como ser biopsicossocial, aonde a gente vai ter metodologias da nutrição comportamental, que são algumas técnicas e ferramentas para ajudar essa mudança de comportamento. Porque o peso, ele não é uma causa única de ingerir nutrientes, mas ele é multifatorial. Então, o comportamento é muito mais importante do que simplesmente pensar em ingerir nutrientes de uma forma mecânica. Que erros são cometidos hoje em dia que a nutrição comportamental tenta acabar, digamos assim? A nutrição comportamental, ela simplesmente vai estar obedecendo a princípios e leis estabelecidas desde o começo da ciência. Uma das leis mais famosas da alimentação é a lei da adequação, que foi cunhada por Pedro Scudero. Pedro Scudero, médico argentino que desenvolveu as 4 leis da alimentação: adequação, quantidade, qualidade e harmonia. Onde ela diz que a gente tem que adequar a dieta e a alimentação às necessidades de cada indivíduo. E com o tempo, com os modismos, acabou se esquecendo de adequar essa nutrição ao indivíduo e acabou se pensando apenas no nutriente. Se esqueceu de verificar se esse indivíduo tem algum comportamento que vai prejudicar, se vai comer no automático, se vai comer porque tem fome, se vai comer porque tem que comer de 3 em 3 horas. Então, hoje em dia, essa disseminação do conhecimento nutricional muito intensa veio trazer algumas mentiras e mitos e veio pegar algumas verdades na nutrição e distorcer, como, por exemplo, essa regra rígida que você tem que comer de 3 em 3 horas. Cada indivíduo é diferente, alguns vão ter essa necessidade, outros não. E essas regras disseminadas hoje em dia não são válidas para todo mundo. Como é que é esse processo? O tratamento nutricionista e paciente dentro dessa linha do comportamental? Como é que vocês fazem para orientar que não basta uma dieta para você mudar o seu hábito alimentar? Essa abordagem, ela não vem ser contra totalmente a dieta e uma prescrição. Cada indivíduo é único, então alguns vão precisar de algumas coisas prescritas, outros não. Normalmente as pessoas que buscam essa abordagem comportamental, ela já fez inúmeras dietas e não houve um resultado sustentável. Emagreceu por um tempo e aí acabou percebendo que isso não traria um bom resultado. Afinal de contas, entre 90% e 97% das pessoas
pessoas que fazem dieta não conseguem manter esse peso. Isso sem citar os vários transtornos alimentares que uma dieta restritiva pode trazer. Então, a nutrição comportamental, ela vai ajudar com ferramentas para retirar esse medo da pessoa de engordar ou emagrecer, esse medo de consumir alguns alimentos. Então, essa nutrição, ela vem mostrar que para alguns indivíduos, algumas escolhas são melhores, outras nem tanto, e vem atuar exatamente no comportamento. Por que algumas pessoas perdem totalmente a fome diante de algumas situações? Por que outras têm uma compulsão e uma fome exagerada diante de outras situações? Então, a gente vai buscar essas respostas para, dessa forma, conseguir ajustar esses comportamentos que vão levar ao ganho excessivo de peso ou à perda excessiva de peso. Você poderia falar um pouco sobre a consulta? Que tipo de cuidado, que tipo de preocupação, que tipo de informações um nutricionista comportamental busca, que outras abordagens não buscam? O indivíduo, ele pode se pesar, ele pode fazer avaliação física ou não. O paciente vai chegar e você vai ouvir a história dietética daquele paciente. E na abordagem comportamental, a gente vai usar aí algumas técnicas da psicologia, que são perguntas mais abertas. A gente vai deixar esse paciente mais livre para contar mesmo o que é que está incomodando ele, o que é que está fazendo alterar esse comportamento alimentar dele. Então a gente vai guiando, mas de certo modo a gente vai pegar a mesma história alimentar, só que de uma maneira mais empática, e a partir daí a gente vai trabalhar. Na maioria das vezes eu utilizo uma ferramenta que eu já utilizava antes de conhecer essa abordagem, que é o diário alimentar. Ele é esplêndido para ver o que realmente está causando os problemas nutricionais das pessoas, algumas deficiências que a gente vai ver no exame, a gente vê refletido nos hábitos alimentares, e a partir daí a gente vai usando de instrumentos, sejam eles de partes de prescrições, a gente vai estabelecer com o paciente. Como eu falei, a abordagem ela não é contra dietas, mas ela é contra uma dieta onde eu não pergunto ao meu paciente o que ele está disposto a fazer, quanto ele tem até para gastar com algumas coisas, o que ele tem de tempo disponível para preparar essas refeições e quais os desejos e anseios dele, que a gente vai utilizar entre 40 e 50 minutos para discutir alguns hábitos, discutir a nutrição dele e vai fazer essas pequenas modificações. Se a gente faz o plano alimentar junto com o paciente e em pedaços, vamos resolver primeiro o problema dos lanches, o problema da praticidade, e aí depois a gente vai ajustando o restante da alimentação dele, a gente consegue construir um plano alimentar onde ele foi participante, onde ele acordou aquelas modificações, e esse plano geralmente é muito mais sustentável do que entregar uma dieta restritiva, com baixa quantidade calórica, de alimentos que o paciente não gosta de consumir e num tempo que ele não tem disponível nem para produzir, nem para fazer essa refeição. Pelo que você falou, esse processo é naturalmente mais demorado do que dentro de uma consulta comum, a gente vai chamar assim. Quando o paciente chega lá, você fala para ele que vai ser mais demorado, como é que é a reação? Porque as pessoas geralmente, quando elas procuram esse processo de tanto de emagrecimento, de ajuste dentro da dieta delas, elas sempre pensam em um resultado mais rápido. O paciente que chega, em geral, ele já chega sabendo que é algo diferente. Entretanto, o tempo de consulta da nutrição comportamental acaba sendo padrão. O acompanhamento pode ser mais rápido ou mais demorado, dependendo do paciente. E às vezes, algumas pessoas simplesmente precisam de 2, 3 consultas para ajustar algumas coisas. Outros têm algum problema relacionado ao comer, tem uma culpa, um transtorno alimentar, o comer transtornado, que hoje é bem comum, e aí esse paciente precisa de mais tempo. Vamos falar um pouco mais sobre a abordagem, há quanto tempo ela existe, quando ela começou, se nós temos alguns dados sobre índice de melhora na vida dos pacientes. Apesar de nova no Brasil, ela já é uma abordagem que tem sido usada há muito tempo em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Uma das coisas mais impressionantes de dados, que é entre 90% e 97% das pessoas que fazem dieta restritiva têm um reganho de peso. Ela não sustenta esse tratamento. Então, é muito comum no meio fazer uma analogia. Se você tivesse um anticoncepcional que funcionasse em média de 10 a 3% das vezes, você utilizaria? A resposta é bem rápida, não.
então por que você continua utilizando dietas restritivas? A resposta que a gente tem é que o público ele não para pensar nisso. E muita gente acha, uma das bases para abordagem comportamental é o comer intuitivo e consciente. Muita gente acha que essa palavra ela é meio mística, ela não tem base científica. Entretanto, o comer intuitivo não é algo místico nem abstrato, ele é científico. Hoje em dia há inúmeros estudos. Na verdade, o comer intuitivo é você se reconectar com os sinais de fome e saciedade do corpo. Se você perceber, o bebê, ele instintivamente, intuitivamente, ele vai sugar o peito da mãe quando ele tem fome e ele vai parar quando a fome cessa. Mas infelizmente hoje em dia a gente vem cada vez mais apagando esses sinais mais cedo da criança, dizendo ou você não pode comer, você vai ficar gordo, não come isso ou aquilo, ou o contrário, estimular demais. A nutrição comportamental também poderia ajudar nesse início de maternidade mesmo, de como a mãe vai prestar atenção aos sinais dessa criança, de como ela vai educar essa criança em relação à comida. Ela também poderia funcionar assim? Exatamente, como eu falei no começo, a abordagem comportamental ela não é excludente de área nenhuma. Você pode simplesmente utilizar ferramentas para otimizar esse atendimento. E hoje em dia a gente percebe que isso está sendo voltado, mesmo em nutricionistas e profissionais que nunca estudaram essa área, não entendem muito bem, elas vêm resgatando isso. Se você pesquisar nas páginas exatamente de alimentação infantil, você vai ver que hoje há uma condenação muito forte desse exagero em você forçar a criança a comer e da mesma forma em você proibir a criança a comer, porque isso é muito sério. Eu acredito que essa desregulação que a gente vem tendo nessa geração é muito reflexo do que aconteceu com a infância que tivemos. Então é isso, Tamires. Muito obrigado. Chegando ao fim do nosso podcast, gostaria que você deixasse o conselho final sobre alimentação, sobre dieta, sobre essa questão da alimentação mais saudável. O meu principal conselho é de tentar ao máximo se reconectar com o seu corpo. Perceber por que você está comendo. Você realmente está com fome? Aquele alimento está lhe dando prazer? O que é que você está sentindo nesse momento? Junto com essa dica é se desconectar durante o ato de comer. Prestar atenção, não assistir TV, não assistir séries. Prestar atenção naquilo, tanto sabor, aroma, o que você está sentindo, se aquilo está sendo gostoso, se não está, como poderia ser feito para melhorar aquele sabor do que você está consumindo. Então, estar plenamente consciente e tentando identificar se você ainda está com fome e se você estava com fome quando você começou a comer. A cada semana vai ser um novo tema com um especialista diferente. A intenção aqui é abrir espaço para as diversas áreas da saúde. Esse foi o podcast Consulta Indica. Eu sou Elane Gomes e ao meu lado esteve o jornalista Felipe Caldas. No episódio de hoje, utilizamos trechos de falas das nutricionistas comportamentais Marli Alvarenga, Fernanda Timmerman e Manuela Figueiredo. Todas estão disponíveis no YouTube. Se você se identificou com algum dos assuntos que falamos aqui hoje, consulte um especialista e sinta-se melhor. Tchau!